pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Beleza, pessoal? O e-mail historiacomp1@outlook.com, Facebook Isto Sai, o celular para mensagem, o 3291650267. Tranquilo? Vamos lá então, o conteúdo é História do Brasil. Professor, você mudou. Ah, mudei. Demorou, custou, mas você mudou. Isso mesmo. Resumo Enem e também para o pessoal da PM Alagoas. É o mesmo conteúdo, tudo se encaixa, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o Brasil, óbvio que o conteúdo é História do Brasil, e nós vamos falar sobre Era Vargas. A Era Vargas vai de 30 até 45. Onde nós observamos 3 períodos dentro desse grande período. Primeiramente, um governo provisório, depois o governo constitucional e depois o chamado Estado Novo. Mas, primeiramente, o que nós temos que entender? Getúlio Vargas entra através da Revolução de 1930, aonde o candidato de Washington Luiz, Júlio Prestes, naquele caso, ele foi indicado por Washington Luiz a ser o presidente, e naquele momento nós temos que observar a república, né, oligárquica, né, a república do café com leite, a alternância do governo entre interesses do Partido Republicano Paulista e do Republicano Mineiro, e nesse caso era para se indicar um membro do Mineiro. O problema é que não foi indicado, e Júlio Prestes é indicado. O que se acontece nesse momento? Você tem, nesse momento, uma revolução acontecendo. Getúlio Vargas entra no governo através de um golpe, porque a aliança que foi feita entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Pernambuco foi feita no momento em que o Brasil, Paraíba, nesse momento, gente, desculpa, foi nesse momento para quê? Para impedir a candidatura do então indicado pelo Washington Luiz. E nesse momento nós observamos que a revolução acontece. Acontece no momento em que a vitória é dada para o candidato de Washington Luiz, mas só que ele não levou. E Getúlio Vargas entra nesse momento. Lembrando o contexto mundial, a crise de 29, que afeta em cheio o Brasil, o mundo capitalista é afetado, nós observamos o quê? Um problema em se tratando da economia. Então nós temos primeiramente o governo provisório, que vai de 30 a 34. Nesse primeiro momento do governo provisório, Getúlio Vargas fecha o Congresso, fecha as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Lembrando, gente, que a centralização de Vargas se dá sobre todo esse período da Era Vargas e se consolida, tem seu auge no chamado Estado Novo. Ele vai suspender a Constituição de 1821 e nomeia interventores para serem governadores, ou seja, uma nítida e simples medida de centralização, porque são pessoas do seu interesse, pessoas confiáveis a Getúlio. Nesse meio tempo, nós temos a Revolução Constitucionalista de 32, aonde nós observamos, pessoal, só vou fechar aqui, parar um pouquinho, porque está começando a chover, e o telhado aqui é urbanizado, vai fazer uma barulheira danada. Já voltaremos, só apertar o pause aqui. Pessoal, voltando aí à aula, continua chovendo, mas deu uma diminuída, beleza? Nós vamos continuar o raciocínio aí para vocês do Enem, do Polícia Militar de Alagoas. Então, nós temos dentro desse governo provisório o começo dessa centralização de Vargas. A Revolução Constitucionalista de 32 é uma revolução, né, um ideal que vai ser levado pelos paulistas, mas vai acontecer em São Paulo, será um confronto entre o governo federal e o governo de São Paulo, que tinha algumas ideias, como por exemplo, a ideia de uma nova Constituição. Lembrando que a Constituição, a primeira Constituição da República de 1891, a primeira do Brasil, é do Império, gente.
A primeira Constituição promulgada da República é de 1891. E essa Constituição ela foi suspendida pelo Getúlio Vargas. Getúlio Vargas suspende a Constituição de 1891. Ou seja, nós não temos uma Constituição nesse momento. Então, a Revolução Constitucionalista, a ideia era a busca de uma nova Constituição. E nesse caso, pessoal, nós temos que raciocinar mais ainda. Nós temos que ter um olhar crítico. A ideia de São Paulo não era apenas fazer uma nova Constituição, brigar por uma nova Constituição. Nós temos que observar que São Paulo está fora agora da situação econômica do Brasil. Ou seja, São Paulo e Minas, que vinham ali sendo beneficiados pelo governo, né? Ora com seus interesses apoiados. O que você vai observar nesse momento? Com a Revolução de 1930, São Paulo sai desse panorama político do Brasil. Então é como se fosse uma dor de cotovelo. São Paulo, querendo essa diminuição desse autoritarismo, dessa centralização, mas dizer aqui de Getúlio Vargas, por exemplo, a nomeação de um interventor civil para São Paulo. Então São Paulo muito busca por uma maior participação do que, vamos dizer aí, por uma Constituição. A ideia seria essa. E o que acontece? Há esse confronto, São Paulo perde, mas leva, né? Por quê? Você tem uma Assembleia Constituinte sendo formada e uma nova Constituição será promulgada em 1934. Ou seja, falamos aqui da perda do prestígio de São Paulo. Essa nova Constituição promulgada, ou seja, uma Constituição votada, discutida, ela vai ser promulgada em 1934, mas terá algumas coisas novas, principalmente o voto secreto, que antes era aberto, lembrando disso, em 1891 o voto era aberto, e o voto feminino, que antes não tinha. Beleza? Tranquilo? Essa Constituição de 34, nós vamos observar também medidas nacionalistas de estatizações, como, por exemplo, recursos, quedas d'água, entre outros, mas principalmente de empresas estrangeiras que estavam no Brasil. Tranquilo? E o ensino primário gratuito. Uma ideia aqui de uma educação para todos, né? Abarcando o maior contingente populacional. Tranquilo? E também aqui as reformas eleitorais que vão um pouco diminuir as ideias das fraudes, ok? O governo constitucional. Por quê? Em 34 até 37 nós temos o chamado governo constitucional. E dentro desse governo constitucional, nós temos coisas que serem destacadas, como o bipartidarismo. Lembrando, nesse contexto de 34 a 37, nós estamos vivendo já no mundo bipolar. O mundo bipolar, professor, só começa após a Segunda Guerra Mundial, o fim, o término da Segunda Guerra Mundial. Nós temos o contexto da Guerra Fria. Beleza, mas lembrando que lá na saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, ela vai passar depois por quê? Por uma revolução socialista, uma revolução bolchevique. E nesse momento, com o fim da Primeira Guerra Mundial, nós já começamos a observar um mundo bipolar. De um lado, os países capitalistas e de outro, os países socialistas, que vai se intensificar mais ainda a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas nesse contexto, nós temos até dois partidos dentro do Brasil, a AIB, Ação Integralista Brasileira, e a ANL, Ação Nacional Libertadora. Uma, a AIB, de caráter fascista, né? E a outra de caráter socialista, comunista, de Luiz Carlos Prestes, e a AIB, de Plínio Salgado. Óbvio, suas ideias, uma querendo imitar o fascismo autoritário, anticomunista, e a outra
querendo o quê? Evitar o quê? O capitalismo, aquelas coisas do imperialismo e tudo mais. Beleza? Nesse contexto, nós teremos uma tentativa de um golpe. A intentona comunista, que não dá certo em 1935. Isso leva à busca de Luiz Carlos Prestes e de sua mulher, Olga Benário, né? Que além disso, a Olga Benário, ela é deportada para a Alemanha nazista. É um presente de Hitler, de Getúlio, vamos dizer assim, para Hitler. Nesse momento, o Brasil mantinha relações muito próximas com a Alemanha. Tranquilo, pessoal? Continuando. O plano Cohen. Pessoal, Getúlio Vargas não queria largar o osso. E uma coisa aqui muito interessante. Durante esse período chamado de Era Vargas, que vai de 1930 até 1945, olhe bem, nenhum desse período todo, dessa chamada Era Vargas, nem no governo provisório, nem no governo constitucional e nem no Estado Novo, Getúlio Vargas é eleito de forma direta. Em 1930, ele entra através de um golpe. Em 32, professor, ele acontece o que em 33? Ele é eleito de forma indireta pelo Congresso. E em 37, que teria eleições em 38, ele dá um golpe em 37. O plano Cohen era um suposto plano comunista que agora, diferente da intentona comunista, daria certo. Lembrando que o plano Cohen é um falso plano comunista de um agente comunista, Cohen, que iria implantar o comunismo no Brasil. Getúlio Vargas começa a moldar o pensamento, a ideologia daquele momento, aproveitando a intentona comunista, o que está acontecendo lá na Europa, no mundo em geral, e começa a modelar as pessoas falando que o comunismo é o fim do mundo. E o que acontece? Ele tem apoio e implanta o chamado Estado Novo, que vai de 34, de 37 até 45. É uma ditadura de Vargas. Ou seja, lembrando, o período todo chamado de Era Vargas, Getúlio Vargas não é eleito de forma direta. Beleza? E o que nós observamos aqui? O Estado Novo é uma ditadura de Vargas, aonde ele vai levar, e muito, em xeque as ideias das liberdades individuais. Beleza? Por exemplo, a Constituição de 1937, uma Constituição outorgada. Lembrando para vocês, quando eu estava falando lá de Brasil Império, primeiro Império, eu falei para vocês do primeiro reinado da Constituição de 1824. Uma Constituição outorgada, uma Constituição que foi imposta, não foi votada. E acontece o mesmo aqui em 1937. É uma Constituição que ela é imposta, é outorgada pelo chefe Getúlio Vargas. Tranquilo? Dentro dessa Constituição, nós observamos os decretos-leis sem opinião do Congresso. Ou seja, se falava o decreto, a lei, e aquela lei não seria discutida dentro do Congresso. Ou seja, aquele decreto tinha força de lei e valia e tudo mais, e pronto, e acabou. Beleza? Nesse momento o Congresso está fechado também, tudo mais, suspende. O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, é um grande apoio de Getúlio Vargas na criação da imagem de Vargas, nesse projeto nacionalista, nessa ideia de exaltação da imagem de Vargas. Mas, ao mesmo tempo, é um departamento que ele é repressor, ele vai censurar jornais, vai perseguir pessoas que são contrárias, que falam contrárias ao governo. Beleza? Fim dos partidos. Acaba com os partidos. Beleza? Se é uma ditadura, não tem que ter partido, né? Se é um autoritarismo. Esse autoritarismo, pessoal, se classifica muito como um autoritarismo
de Hitler, de Mussolini, tranquilo? Mas tinha pingos democráticos, como por exemplo, em 1940 ele cria o salário mínimo e o imposto sindical. E em 43 ele dá a CLT, ou seja, era o chamado pai dos pobres. Mas antes disso, Getúlio Vargas entra na guerra, né? E você tem o quê? Uma troca em que os Estados Unidos precisavam de algumas bases para uma eventual invasão na Europa, e nesse momento Getúlio Vargas pede dinheiro para a construção de duas grandes empresas, para impulsionar mais ainda essa industrialização que começa a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, e a Vale do Rio Doce. A Vale para extrair esse minério e a CSN para produzir o aço, né? E também nós temos a fábrica de motores. Em 1940, como eu falei para vocês, cria o salário mínimo, o imposto sindical, e em 43 ele cria a CLT. Há participações e contradições no governo. A Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil entra na guerra, ela é também o passo final do Estado Novo. Por quê? O Brasil, com características autoritárias, com características fascistas, está lutando ao lado de países democráticos, está lutando contra países autoritários e fascistas. Ué, o que está acontecendo? Esse governo tem alguma coisa errada, né? Então, vai haver contradições com que o governo está sendo o que é. Nesse momento, nós temos o que? O Manifesto dos Mineiros, aonde vai dar-se nesse momento, onde o pessoal, os militares vão falar assim, ó, Getúlio, decide o que você é. Aí, ele falava que até o final da Segunda Guerra Mundial iria convocar eleições, mas só que a pressão é tão grande que ele começa a fazer uma reabertura. Volta o pluripartidarismo, ele decreta novas eleições. O problema é que Getúlio Vargas não chega até o fim. Ele é deposto por alguns movimentos internos, que aqui nós não vamos falar, mas eu vou depois deixar explicado para vocês, tranquilo? E nesse momento Getúlio Vargas é deposto. Tem um movimento chamado queremismo, uma ideia de permanecer Vargas no poder, só que é combatido e não dá muito certo. Tranquilo? E Getúlio Vargas sai do poder. Pessoal, eu quero falar para vocês, o canal Estisatre, onde vocês estão assistindo, se inscreva. Entrando no canal Estisatre, você vai entrar lá em playlist, você vai ter todas essas playlists aqui, essas pastas com essas aulas. E eu quero que vocês tenham uma atenção a mais, porque nas descrições desses vídeos vão ter aqui as aulas referentes a essa playlist aqui, ó, História do Brasil, que é super completa mesmo. Lembrando, playlist de História da América, História Geral, História do Brasil e Meio Ambiente com o professor Igor são playlists super completas mesmo. Você está falando lá de Era Vargas? Sim! Mas é numa aula só? Não. É uma aula muito mais detalhada em cada parte do governo chamada Era Vargas. Beleza, pessoal? Espero vocês aí na nossa próxima aula. Tranquilo? Valeu!